especialmente o nordeste da bacia do Alto Tocantins, tem um histórico de uso e ocupação bastante antigo, né, pela mineração do ouro, né, foi a principal atividade que se iniciou nessa região, né, associado a isso, criação de gado, né, uma época que deve ter havido grandes incêndios nessa região, né, associada a essa criação de gado. E depois da construção de Brasília, essa ocupação se intensificou bastante, especialmente pela agricultura. Então, a expansão de pastagens e a agricultura, né, plantio de culturas agrícolas, ocasionaram um grande desmatamento em toda a região da bacia do Alto Tocantins, sendo que hoje só restam áreas de relevo mais movimentado que não são tão propícias para as atividades agrícolas. Porque a gente tem plantações de soja em áreas de 3.000 a 10.000 hectares de soja, de milho, quer dizer, são grandes áreas devastadas. E ainda a questão da pulverização de agrotóxicos constante e principalmente a pulverização aérea, que impacta não só as próprias plantações, o solo naquela região, mas espalha, né, os venenos para uma grande área, uma área muito maior do bioma, destrói polinizadores, quer dizer, a gente tem uma série de consequências da questão do uso do agrotóxico, né? Principalmente na porção sul dessa bacia, centro-sul dessa bacia, é uma região que já sofreu muito com o avanço do agronegócio, né? Então, se a gente olha no mapa, você já vê que as áreas prioritárias para a conservação, com maiores remanescentes, estão na porção norte, né, dessa bacia. O centro-sul dela já foi bastante devastado. Não é que a agricultura em si é um problema, mas a agricultura precisa respeitar certas normas e tem que ser minimamente sustentável numa região vulnerável como essa, para que a gente tenha menos impacto sobre as espécies, né? As serras que não são boas para plantar ou para criar gado, elas estão sendo destruídas pelas mineradoras, e tanto os grandes empreendimentos de mineração quanto áreas mais isoladas, minerações ilegais. A mineração, no meu entender, é a principal pressão. Então ali há um interesse muito grande no subsolo. Se a gente observar os mapas do DNPM, praticamente toda a região ao norte da Chapada dos Veadeiros ela já tem processo de requisição, seja de pesquisa ou de lavra. É uma atividade impactante que faz a sua compensação ambiental, mas que no local onde ela atua você tem uma modificação completa da paisagem, do solo, de quem está lá. O potencial hídrico usado para geração de eletricidade também é um vetor de pressão forte aqui na região. A gente tem hoje a cultura das pequenas centrais hidrelétricas que se propaga como uma energia limpa e que, na verdade, a gente sabe que está destruindo ecossistemas muito raros, que são os ecossistemas de rios canalizados, de locais muito sensíveis, com espécies endêmicas muito raras. O impacto potencial desses empreendimentos é muito grande. Ele causa mudanças no ambiente, ele causa fragmentação de populações, então algumas populações de plantas ficam isoladas acima da barragem, outras abaixo, e o reservatório não permitem que esse fluxo seja mantido. A vazão de água é reduzida abaixo da barragem, então o impacto não se restringe apenas ao eixo do barramento e ao reservatório, mas a muitos quilômetros a jusante em função da redução na vazão. O fogo é um elemento natural do cerrado, né? É um tipo de pressão um pouco mais complicado. Quando essa queimada foge do controle, ou quando isso vira um incêndio em larga escala, isso é um problema. E esse é um fator forte de pressão. Justamente pela forma como ele está sendo manejado, né? Um manejo muitas vezes até criminoso, mesmo proposital, mas um manejo fora de época, sem controle, e aí a gente perdeu o controle da situação. E juntando com o aumento das temperaturas, aumento dos períodos de estiagem, é um prejuízo enorme. Quando esse fogo acontece dentro, por exemplo, de uma área protegida, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, aí ele pode ser um pouco mais perigoso ainda, porque essas regiões elas estão livres de fogo que não é natural. A queimada é controlada dentro do parque, então quando um incêndio sem controle atinge uma região dessa, a gente pode perder áreas extensas dentro do parque, 80%, 90% do parque queimado, e isso é um impacto grande para a flora.
Uma região extremamente diversa em ambientes, em culturas, diversos tipos de solo, diversas formações geológicas. Toda essa complexidade ambiental propicia a ocorrência de uma alta diversidade de espécies. Assim como todo o Brasil Central e a região do Cerrado, é a região de captação, armazenamento de água que dá origem às principais bacias do Brasil. A região do Alto Tocantins é a região das nascentes que formam o importante Rio Tocantins, que por sua vez você vai se encontrar lá mais ao norte com o Rio Araguaia. E aí a gente tem uma ilusão de que a área que tem muitas nascentes é uma área que tem abundância de água. Na verdade, a gente tem pouca água, mas uma importância muito relevante, muito importante na captação das águas para a reposição dos lençóis. Segundo maior bioma brasileiro, um dos 25 mais ameaçados, considerado um hotspot de biodiversidade. Então, isso por si só já explica a importância da biodiversidade dessa região. 5% da biodiversidade mundial está aqui no Cerrado brasileiro, é a savana mais rica do mundo, e a gente tem que comunicar isso de uma forma melhor para a população. É uma região que concentra um número elevado de espécies e muitas espécies que estão ameaçadas de extinção. Daí a importância de ter ações de conservação para essa região específica dentro do Cerrado. Então esse território ele se torna prioritário para desenvolver essas ações de conservação, para elaborar um plano de ação e implementar essas ações, buscando então reverter os riscos que essas espécies que ocorrem nesse território estão enfrentando. E se a gente está trabalhando não só na academia, universidades, institutos de pesquisa, se a gente está trabalhando com ONGs, com OCIPs, a gente consegue que esse resultado também atinja mais pessoas, E a gente quer que esse resultado chegue nos tomadores de decisão, seja poder público, seja empresários, para eles entenderem a importância dessa ação. O Cerrado é um dos biomas mais ricos do Brasil em termos de espécie, tem um número de espécies altíssimo comparado à Mata Atlântica, à Amazônia. A riqueza, em especial de plantas, é gigantesca. A gente está falando de uma região com mais de 10 mil espécies de plantas, com um endemismo altíssimo, que são espécies que só ocorrem aqui nessa região do Cerrado. Descrever algumas espécies novas aqui para essa região, e tem algumas ainda por descrever, então é uma parte da biodiversidade de Eriocalas, que é um grupo de espécies importantes da nossa flora, e um grupo de espécies endêmicas, e muitas das quais ameaçadas, que está aqui. Localidade tipo de muitas espécies de plantas e animais, porque foi o primeiro lugar onde muitas dessas espécies foram encontradas, e muitas delas não têm registro em nenhuma outra parte do país, do mundo. Então é a única chance que a gente tem de proteger essas espécies e esses ecossistemas únicos. Além disso, tem diversas comunidades humanas, vários grupos, várias populações que vivem nessa região, tradicionalmente, que usam o Cerrado de uma forma sustentável e que dependem, que os modos de vida dependem dessa vida dentro do Cerrado. A ação de conservação, ela vai além de conservar aquela natureza que está em pé, mas também de trazer de volta essas áreas degradadas. E para trazer de volta as áreas degradadas, a semente ela é o insumo principal de qualquer metodologia de recuperação das áreas degradadas. Então, daí que casa muito bem o trabalho da Rede de Sementes do Cerrado. Quem coleta essas sementes em grande parte no Brasil, isso eu não estou falando só de Cerrado, são as comunidades tradicionais, são os povos indígenas, são os quilombolas, são os geraizeiros, são as quebradeiras de coco, são os pequenos produtores, são os assentados. Então, a importância da coleta de semente, ela ultrapassa o ambiental, ela permeia o social. O Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas é uma ferramenta extremamente importante, pois ela permite a união de vários esforços, várias instituições, vários pesquisadores, vários gestores sentam numa mesa e naquele momento compactuam ações voltadas para a conservação.
Então isso é um momento único, né, uma oportunidade única para que todos esses esforços convirjam num resultado relevante para a conservação. E quando você coloca tantas pessoas para trabalhar junto e para conversar, para discutir, elaborar objetivos e ações, isso só traz resultados positivos. Então, quando a gente faz essas reuniões, que são reuniões multidisciplinares, né, transdisciplinares, a gente consegue conversar com a pessoa, consegue fazer ela entender, consegue tirar aquela dúvida da pessoa ali na hora e a gente atinge um público muito maior, com certeza. Então eu vejo o plano de ação como uma grande oportunidade de reunir pessoas em torno da conservação da flora da região. O PAN, ele abrange e estabelece essas ações prioritárias, estratégicas, para a conservação de 98 espécies da flora ameaçada de extinção em 3 categorias de risco de extinção, né? Criticamente em perigo e vulnerável. Essa oficina tem um ponto bem interessante, que é o fato de juntar pessoas que têm vivências distintas e que estudaram aspectos diferentes. Algumas pessoas que têm uma visão mais ampla, outras pessoas que têm a visão mais localizada, mas que conhecem muito uma determinada região. Então a gente conseguir combinar esses diferentes níveis de conhecimento é fundamental para o sucesso do PAN. O planejamento que é feito é que lá vai ter uma série de ações divididas em diferentes critérios, que são políticas públicas, ações voltadas para a conservação de espécies, para manejo de hábitat, ações voltadas para pesquisa e desenvolvimento. Todas essas ações, no final, compõem uma tabela do que precisa ser feito para melhorar o status de conservação das espécies que estão ameaçadas. Então, essas áreas prioritárias que nós determinamos são áreas que definem onde a gente precisa atuar primeiro. E essas regiões concentram muitas espécies ameaçadas, essas regiões sofrem pressão importante de alguns setores de desenvolvimento. E essas regiões, às vezes, estão muito longe de áreas protegidas que já existem aqui dentro. E mesmo dentro das áreas protegidas, em alguns locais, a gente precisa ter ações muito específicas. Como esses PANs, esses planos de ação, são revisados a cada 5 anos, a gente tem a garantia de que eles vão sendo executados aos poucos, de que as ações mais importantes são executadas primeiro e que as ações vão ganhando importância à medida que as ações urgentes forem executadas. A informação ela é imprescindível para que a gente faça uma gestão territorial, é um território grande, né? Uma gestão territorial compartilhada, uma gestão que enxergue aquilo ali não de uma forma segmentada, mas como um todo. É um todo que não pode ser fragmentado e a não fragmentação é que vai garantir a conservação dessa área. É algo que tem que ser feito com a participação íntima das pessoas, né? A gente não tem como fazer isso sozinho, né? O governo, os gestores, as pessoas que têm a incumbência de trabalhar com a conservação, não tem como fazer a conservação sem a participação das pessoas que moram no local. O que se enfrenta como principal dificuldade é a cultura dos recursos inesgotáveis. O principal desafio é você convencer as pessoas da importância de se preservar, da importância de trabalhar com foco num horizonte de longo prazo, né, para a garantia do bioma, das espécies ali presentes. O Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele tem a atribuição de coordenar o Sistema Nacional de Jardins Botânicos e, junto com isso, trabalhar em prol do apoio aos jardins botânicos do Brasil. Mas ele tem na sua missão o papel de conhecer, conservar, e também difundir o conhecimento sobre a conservação da flora no Brasil, né? Nesse sentido, ele acaba tendo uma série de atribuições, também acaba se inserindo a questão das avaliações de espécies, né, quanto ao seu estado de conservação, né, se estão ameaçadas, qual é o grau de ameaça, e o desenvolvimento dos planos de ação para a conservação dessa flora ameaçada. Hoje a gente sabe que a importância de que a conservação ela inclua os seres humanos, porque as pessoas elas não conservam o que elas não conhecem, elas não conservam o que elas não têm contato. E eu acho que a gente chegou nesse estágio hoje de precisar tocar tanto em conservação, porque as pessoas elas se distanciaram tanto da natureza, elas se distanciaram tanto
dessa convivência, né, com a natureza, que hoje em dia falar de conservação é falar de uma coisa extra às pessoas que não deveria ser. É sempre numa esperança que as pessoas possam ver isso tudo de uma outra forma, que elas tirem o foco do ser humano e coloquem o foco na teia da vida. A gente tem uma visão muito antropocêntrica e, na verdade, o ser humano não é a coisa mais importante nesse planeta. A gente só precisa conservar as espécies porque a gente está aqui, que se a gente não tivesse, elas iam muito bem, obrigado. Então, acho que todo esse esforço é numa tentativa da gente mudar esse padrão, sempre nessa esperança da gente voltar a se ver parte disso tudo e a gente mudar o rumo, a trajetória da nossa história, mudar a história da civilização ocidental. Diante de tanta notícia ruim, eu acho que a gente nunca pode perder a esperança de tentar fazer que seja um grão de areia melhor. E a semente, ela traz muito disso, né? O poder de cada semente a gente ter uma nova oportunidade de vida, de começar de novo, fazer de novo, de não esquecer que o propósito está lá na frente. Sem dúvida, conservação é um processo hoje que é socioambiental, que você tem que alinhar questões que são ambientais, são extremamente relevantes, mas a gente tem que definir áreas, definir estratégias, definir maneiras de, inclusive, de convencer as pessoas de que a conservação é uma coisa positiva, inclusive no contexto econômico. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, é a gente mostrar que a floresta em pé vale muito mais do que a floresta derrubada. A conservação da biodiversidade, em última instância, significa a garantia do seu bem-estar próprio, a garantia de uma economia e uma sociedade saudável e a garantia de que você vai ter esse contato com a natureza, que a gente também naturalmente procura, garantido pelos próximos anos e não só para a sua geração, como para as gerações futuras. Então, o interesse é chegar num consenso comum, que todo mundo entende, mesmo aqueles que geram pressões, que a gente precisa da biodiversidade para sobreviver. A gente precisa da biodiversidade para ter uma boa agricultura, a gente precisa da biodiversidade para manter todos os processos que permitem, no final das contas, você ter, por exemplo, um minério de qualidade. Então, as pessoas entendendo isso e participando, dialogando dentro de reuniões como essa, a gente consegue tentar traçar um panorama muito mais real, muito mais prático para a resolução de um problema complexo como o da conservação das plantas ameaçadas nessa região.